vezes, quando a gente pensa em carreira de escritor ou na vida de um escritor, vem à mente da gente esse escritor, essa escritora em frente ao seu computador, escrevendo, né, no seu escritório que tem na sua casa, um escritório cheio de livros e tudo mais, ou esse escritor sentado num super café, um café requintado, ou um café vintage, com ar assim, meio uma música de jazz ao fundo, algo do tipo, ou esse escritor em feiras de livros, em lançamentos e dando autógrafos e tudo mais. E sim, parte da vida de um escritor acontece isso realmente. Mas existe um lado da vida do escritor que nem todos conhecem. Um lado que quem entra nessa carreira acaba se deparando e muitas vezes é esse caminho que define quem são aqueles que vão até o fim e aqueles que desistem. Aqueles que têm a carreira de escritor como verdadeiramente propósito de vida e aqueles que simplesmente veem a escrita como hobby. Desde muito pequena, a minha mãe contava histórias para eu dormir. Então, eu era uma criança muito agitada. E acredito que pra acabar me distraindo, me levando mais rápido para a cama, a minha mãe prometia que ia contar uma história e ela contava. Contos de fadas, histórias às vezes que ela inventava e tudo mais. E boa parte da minha mente criativa, né, voltada para esse lado da ficção principalmente, porque existem escritores, né, de autoajuda e livros didáticos e tudo mais, mas a minha mente, ela é totalmente voltada para a ficção. Então eu acredito que a minha mente foi muito semeada quando eu era criança, né, pela imaginação. Então a minha imaginação sempre foi muito fértil. Quando eu tinha em torno de 10, 11 anos, eu comecei a tirar essas histórias que começaram a fomentar na minha mente e comecei a colocar no papel literalmente. Então eu tinha aula na escola e no final, a hora que a aula acabava, por exemplo, a gente ia pro intervalo ou tinha educação física, educação artística, eu terminava a tarefa, eu terminava o dever que eu tinha que fazer muito rápido, falava pro professor, ó, professor, eu terminei, entregava pra ele. E aí eu pegava a última matéria do meu caderno e eu escrevia as minhas histórias lá. Um dia, a minha professora de português, ela viu que eu fazia isso, ela começou a me observar e ela viu que eu tinha esse hábito. Todas as vezes, né, eu era uma das primeiras a terminar as tarefas e continuava escrevendo no caderno, e aquilo entregou a ela. Um dia ela me perguntou: Andresa, o que é isso que você faz depois de entregar a atividade da aula? E aí eu fiquei meio sem jeito, porque eu acreditava que eu ia levar uma bronca, e disse pra ela que era uma história. Aí ela pediu pra ver e ela viu o número 77 em cima. Eu lembro disso claramente, assim. Ela viu o número 77 no caderno, assim, né, onde eu tava escrevendo. E ela perguntou: o que significa esse número aqui? Aí eu falei assim: é o número da página que eu escrevi. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim: então você escreveu 77 páginas? Aí eu falei: sim. Ela olhou pra mim, fechou o caderno e entregou pra mim com uma expressão super séria. Pensei: pronto, deu ruim. Uma semana depois, a minha mãe estava na escola e ela falou com essa professora de português e eu lembro claramente disso, que mudou muito a minha mente, mudou muito a minha vida. Que essa professora olhou pra mim, olhou pra minha mãe e falou assim: mãe, você sabia que a sua filha é escritora? E aquilo, eu tomei um baque, porque eu escrevia naturalmente, vinha em mim de uma forma muito simples, muito natural, muito fácil. Eu simplesmente escrevia, eu não fazia esforço, ninguém me pedia para escrever, eu não queria mostrar as histórias para ninguém. Eu só queria tirar aquilo da minha mente e colocar no papel, apenas isso. Então, quando eu ouvi alguém se referindo a mim, eu tão nova, como uma escritora, e eu já era uma devoradora de livros, né? Então, eu já tinha lido vários livros de grandes escritores. E quando ela me chamou como posso dizer, daquele título, daquela profissão, de homens e mulheres que eu admirava tanto, eu fiquei meio em choque. Foi uma experiência incrível, me marcou muito. E depois disso, a minha mãe começou a me incentivar a escrever cada vez mais, eu continuei escrevendo no papel, até a minha mãe trabalhar muito, se esforçar muito. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica, depois ela trabalhava de copeira numa indústria alimentícia. Então minha mãe, sim, trabalhava muito, à noite ela trabalhava de garçonete, então ela tinha 2 empregos. Então ela trabalhou muito e ela conseguiu me dar um computador e aí eu comecei a escrever no computador e eu escrevia muito. E o que mais me encantou sempre no processo da escrita foi, posso dizer, a liberdade de criar.
Então, claro, né, depende do nicho, do gênero que você escolhe, você não tem tanta liberdade para inventar algo, né? Por exemplo, você vai para um livro de romance, por exemplo, que não envolve fantasia nem nada do tipo, você tem que se prender um pouco mais ao que é real. Você não pode colocar, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta aqui, de que a moça atravessou uma parede. Isso já é um livro de outro nicho, né? Pode ser um romance, mas é um outro nicho. Mas enfim, todos os livros de forma geral, eles te dão muita liberdade de você criar personagens, criar histórias, criar finais, criar inícios, criar desafios, como esses personagens vencem esses desafios. E eu muitas vezes me via naqueles personagens, não apenas um, né, que eu criava, a protagonista e tudo mais, mas eu me via nos personagens em si, os conflitos que eles tinham, e muitas vezes, escrevendo a jornada desses personagens, eu acabava aprendendo e sabendo como eu deveria agir naqueles meus conflitos. Então, era algo assim que me encantava, queimava muito no meu coração a cada dia e continua queimando até hoje. Mas, como eu disse aqui, eu sempre admirei grandes escritores, grandes escritoras. A minha mãe sempre foi também uma devoradora de livros, então ela me apresentou vários escritores. Então, assim, por mais que a minha professora de português tivesse me chamado de escritora, e eu respeitava muito a minha professora, eu não me via como uma escritora. Eu via que aquilo que eu fazia era um hobby. Eu gostava de escrever histórias. E eu também era muito tímida. Então eu não tinha coragem de falar sobre minhas histórias com os meus amigos, eu não tinha coragem de dar o meu livro para alguém ler, né, os meus manuscritos ou no computador, enfim, não tinha essa coragem. E sempre foi assim. Nunca nem cogitei na minha mente a possibilidade de eu me tornar escritora como carreira. Tanto que eu fui para outras linhas, nunca passou na minha mente que eu iria me tornar escritora. Era um hobby para mim. Mas aí, quando eu completei 19 anos, já tinha 3 livros escritos, 3 livros completos. E a minha mãe virou pra mim e falou assim: Andresa, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Você precisa publicar esses livros. E eu relutei bastante, porque eu não acreditava em mim. Não acreditava mesmo, assim. Eu vim de uma família, uma vida muito dura, né, que exigia muito trabalho, muita força de vontade. Como eu falei no vídeo anterior, que eu falei sobre o propósito, se você não assistiu, vai lá assistir. Eu tive uma convivência com pessoas que eram muito trabalhadoras e se esforçavam muito. E eu não acho que hoje eu não sou trabalhadora, não me esforço. Mas o trabalho era apenas isso, esforço e só. Não havia um propósito, um sentido, uma paixão por aquilo que se fazia. Era aquilo que pagava as contas e apenas isso. Então, nunca cogitei trabalhar com a escrita porque eu amava demais escrever. Então, na minha cabeça, trabalho e amor não cabiam na mesma frase. Por isso, eu nunca me via como escritora. Mas aí, com 19 anos, a minha mãe lutou muito, foi muito atrás. E, assim, eu praticamente não incentivei nada. Nós conseguimos fechar com uma editora. 2 editoras quiseram o meu livro. A gente mandou para 3. 2 quiseram o meu livro. Fechamos com uma editora. E aí, sim, aquilo abriu a minha mente. Eu comecei a me olhar, as pessoas vindo no meu lançamento do meu livro, pedindo autógrafo, eu tendo que autografar, eu não sabendo lidar com aquela situação. Só 19 anos, né? Ali começou a entrar a ideia de que escrever não era apenas um hobby. Era parte de quem eu era. Era o que eu devia fazer. Mas eu ainda relutava, eu ainda tinha medo. Eu tinha medo de ser chamada de ridícula por, né, querer viver da arte. Muitos artistas, eu tenho certeza, né, se você é um artista, tem o dom da arte aí, isso já passou pela sua mente. As pessoas associam o artista com tantas coisas, pessoa que não se esforça, que não trabalha, que não estuda. Então, eu tinha muito isso na minha mente. As pessoas que me cercavam, os meus verdadeiros amigos, a minha mãe, a minha família, sempre me apoiaram, sempre me apoiaram muito. Mas eu mesma, dentro de mim, não aceitava isso. Então, mesmo depois de publicar esse primeiro livro, e foi um sucesso, blogs falaram dele na época, sabe? A crítica foi muito boa, foi muito receptiva. Mesmo assim, eu parei. Não quis escrever mais, porque eu falava que eu precisava ter o pé no chão. Então, eu fui para profissões convencionais, digamos assim. Profissões seguras, né? Então, eu me formei em biomedicina, que era uma área, assim, que eu também era apaixonada, sempre gostei muito de ciência. E eu sabia que eu ia conseguir um emprego tranquilamente lá. Eu tinha um emprego garantido. Era o que eu ouvia muito quando eu escolhi a biomedicina. Então, foi isso. Mas
não adiantava. A escrita continuava queimando em mim. E mesmo me formando na faculdade, eu sabia que faltava algo, eu sabia que tinha algo errado e que, por mais que eu gostasse da ciência, o meu caminho não era para ser cientista. Eu tinha que seguir outro caminho. E aí, no final da minha faculdade de biomedicina, bem assim, me formando, Deus falou de uma forma muito forte comigo que eu não havia, em momento algum, olhado para dentro de mim, visto os dons que eu tinha e estava desperdiçando os meus dons. E Deus falou claramente comigo: não é isso que eu chamei você para fazer. Você não é para ser cientista. Eu quero que você seja escritora. Eu escolhi você para criar histórias e ensinar as pessoas através dessas histórias, falar de mim através dessas histórias. E foi ali que realmente caiu a ficha. Eu falei assim: não, eu não posso dizer não. Ser escritora faz parte de quem eu sou, porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, talvez não, antes do ventre da minha mãe, para ser uma escritora neste mundo que eu tô, nessa atualidade que eu tô, nessa geração que eu estou. E então é isso que eu vou fazer. Eu comecei a descobrir então, comecei de fato a ter a vida de escritora como carreira. E aí comecei a levar a sério, né? Não era mais um hobby, era verdadeiramente a carreira. E aí eu comecei a descobrir esse lado que ninguém mostra. Pouquíssimos escritores mostram esse lado. E o primeiro deles é que o escritor, ele é um profissional solitário, porque ele não tem, a não ser, lógico, né, aqueles livros que tem mais de um autor, mas na maior parte dos casos, 90% dos casos, o escritor, ele trabalha sozinho. É ele e o computador. Não tem mais ninguém. Então é um trabalho solitário. Muitas vezes você pede opinião para um amigo, um outro colega de trabalho, um outro escritor, ou sua família, né, para dar opinião em alguma coisa, mas é um trabalho solitário. E exige muita concentração, muito foco, muita profundidade. Muitas vezes, por exemplo, o meu primeiro livro, esse meu livro que eu publiquei, né, aqui ó, Valentes, depois se vocês quiserem pesquisar, é um livro de ficção científica e distopia. Tem um romancezinho aqui no meio também. Suspeita, mas eu indico pra vocês. E quando eu fui escrever esse livro, ele fala um pouco sobre política, principalmente, né, ficção científica. Então, como eu falei, por mais que a gente tenha a liberdade criativa de colocar o que eu quiser no livro, eu vou pagar por isso, né? Mas, por mais que a gente tenha essa liberdade criativa, eu tenho que ser fiel ao nicho que eu escolhi. Então, eu escolhi ficção científica e distopia. E eu tive que pesquisar muito a respeito de política, a respeito de socialismo, marxismo, religiões, né? O que é um agnóstico, o que é um ateu exatamente. Enfim, tive que pesquisar todas essas coisas. Então, exige muita pesquisa, muito aprofundamento, horas e horas de pesquisa. E, às vezes, isso é complicado, porque você vê as pessoas, né, trabalhando em equipes, um motiva o outro, um incentiva o outro. E o escritor, ele não tem quem o incentive, ele não tem quem o encoraje. Lógico, você tem amigos e tal, pessoas que falam: nossa, você é escritor, que legal, não sei o quê. Mas no dia a dia, você não tem pessoas te incentivando. Andresa, você precisa escrever 5 páginas hoje. A não ser que você tenha uma editora que fica ali no seu pé, tem que cumprir o prazo, não sei o quê. Mas na maioria dos casos, os escritores não têm essa cobrança, principalmente os escritores brasileiros, que em sua maioria, são escritores independentes. Quem nos cobra somos nós mesmos. Então, realmente, a nossa companhia somos nós. Mas eu, como cristã, muitas vezes nesses momentos de solidão, eu sentia Deus comigo. Muitas e muitas vezes eu chorei escrevendo o meu livro, Valentes, né? Eu tô terminando esse aqui, é o primeiro livro de uma série de 4. Então, eu tô no último livro e várias coisas acontecem com personagens ali dentro, que na sua jornada com Deus e tudo mais. E eu vendo aquilo, eu começo a chorar, eu me emociono, eu sinto o que o personagem tá sentindo, ao mesmo tempo em que tem esse lado desafiador da solidão, de enfrentar a solidão, de não se sentir sozinho. Tem esse lado bom de você e o Espírito Santo estarem conversando ali, sabe? Ele te fazer essa companhia. A segunda coisa que não é muito mostrado, é muito falado, é que todo o processo de escrita de um livro, ele envolve muito mais processos, espera, pesquisa, leitura, do que a escrita em si. Porque, como eu falei antes, eu tenho que pesquisar muito sobre o assunto que eu vou desenvolver,
eu tenho que me aprofundar no personagem, na história de cada personagem, descrever cada personagem e tudo mais. E a gente faz muito rascunho, muito resumo, escrevo coisa, apago coisa, leio, nossa, são leituras infinitas. Todas as vezes que eu leio um manuscrito que eu escrevi de um livro, né, acabei o livro, começo a ler ele, eu encontro algum defeito, né, não sei se todos os escritores são assim, eu acredito que sim. Mas a gente sempre acha que dá pra melhorar e a gente reescreve, reescreve, monta uma história do personagem e acha que não ficou boa, monta de novo, coloca um personagem e tira esse personagem, enfim. São muitos processos. E aí você envia para um editor ou você envia para um diagramador, né, uma pessoa que vai editar o seu livro, aí essa pessoa, né, mexe no livro, aí devolve para você e você tem que ler de novo, enfim. Vários processos, envolve muita paciência. Um escritor que não é paciente, ele não consegue, ele não aguenta muito tempo nessa carreira. Já aviso você. É muita paciência mesmo. Manda pra gráfica. Já aconteceu de livros meus extraviarem, caixas e caixas de livros simplesmente desaparecerem. A editora não sabia onde estava, os correios não sabiam onde estava. Então, assim, é um processo de paciência, de perseverança, de resiliência. Eu apliquei muito isso à minha vida, às outras áreas da minha vida. Tudo na vida é assim, né? A nossa vida, ela não é só de resultado. Então, ela não é só de vou fazer uma faculdade, ela não é só do diploma. Você tem que percorrer todo o caminho da faculdade para conseguir aquele diploma, né? Não é só o casamento em si. Você tem que construir um relacionamento, namoro, noivado, e aí sim você se casa, enfim. Tudo na vida é isso. A vida é feita de processos, né? Então, com a carreira de escritor é a mesma coisa. Com a escrita é a mesma coisa. Com o processo de escrita de um livro é a mesma coisa. Existem muitos processos que um escritor passa. Lógico, você vê aí muitos escritores que escrevem livros em um mês, em 3 meses, né? E cada escritor tem o seu processo, o seu tempo. Eu, Andresa, eu não consigo. Eu fico muito desconfiada desses escritores que escrevem esses livros com muita rapidez. E às vezes, ao mesmo tempo, fico admirada mesmo, assim, admiro muito porque não é uma coisa fácil. Até para nós que temos esse dom que flui naturalmente a escrita, é muito difícil. O processo de escrita é complexo. Inclusive, pensando nisso, eu criei um e-book que está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você quiser ir lá ver, conferir. Ele te dá o passo a passo do seu livro do zero até a finalização dele. Então eu pego desde a pessoa que nunca escreveu uma linha e mas ela tem a ideia de um livro e ela quer colocar isso no papel, ou a pessoa que já está com o seu livro se desenvolvendo, mas ela travou, deu um branco e tudo mais. Eu te ajudo nisso, se você quiser, confere lá. E a gente sempre pensa que nós nunca somos bons o suficiente. Sempre o escritor X é melhor, a escritora X é melhor. Eu mesmo fui numa uma feira de livros de ficção cristã, então só tinha escritores cristãos ali. Mas eu já participei de Bienal também. Você olha, né? Às vezes você tá no seu guichê ali, na sua bancada. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. E você olha para os escritores do lado, ou os escritores em outros estandes, e as mesas deles estão cheias de pessoas. Muitas vezes esses escritores já são conhecidos, são escritores de best-sellers. E a sua mesa tá vazia, não tem ninguém. E aí bate uma frustração, uma decepção. Você começa a se questionar. Será que eu sou boa mesmo? Será que eu fiz a escolha certa? Mas eu entendo, né? Entendendo que a minha carreira de escritora sempre ela era o meu propósito de vida. E que não era sobre eu receber aplausos, sobre eu receber pessoas, era sobre eu transformar vidas. Um livro que eu vendo, que alcança alguém e eu recebo uma mensagem, já recebi várias dessas mensagens, falando que a pessoa leu Valentes, né? E através dos personagens, através das histórias que estavam aqui, de cada personagem, a pessoa se conectou, a pessoa viu Deus naquilo, a pessoa se transformou, enfim, ela aprendeu uma lição de vida. Isso é enriquecedor. Claro, a gente precisa pagar as nossas contas, né? Precisamos vender livros. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero falar aqui é que muitas vezes a gente se compara. A gente olha para outros escritores. Eu mesmo conheço muitos escritores e muitas vezes a gente se compara um com o outro.
principalmente nessas feiras, né? Nossa, é uma oportunidade gigantesca para você se comparar com outros escritores. Mas não existe nenhum escritor na face da terra que seja igual ao outro. Não existe, a gente não vai escrever igual ao outro e aí essa é a beleza, essa é a graça. Porque se eu escrevesse igual a J.K. Rowling, por exemplo, eu não precisa, ela não precisaria escrever, porque a gente escreve a mesma coisa de forma idêntica, da mesma forma, os mesmos personagens. Então não faz sentido ter duas cópias, você concorda? Então Deus nos fez seres únicos. Então realmente eu vou ser única. E muitas vezes os meus livros não vão agradar os livros de outra escritora e vice-versa. E tem que ser assim, né? O mundo ele tem tantos bilhões de pessoas porque nós não somos iguais aos outros. Nós não vamos fazer coisas iguais a todo mundo. Por mais que nós sejamos escritores, um escritor é diferente do outro, um escritor tem estilo diferente do outro. Os mesmos escritores do mesmo gênero, então, por exemplo, escritores já sentei numa roda de escritores só de ficção científica ou escritores de distopia apenas. E cada um tinha sua personalidade, mesmo dentro do mesmo nicho. Então nós somos diferentes. E então ainda às vezes é difícil pra mim, porque eu sou muito de observar e eu observo muito mais do que eu falo e tudo mais, mas eu luto com isso todos os dias. A comparação, eu acho que a comparação, ela destrói sonhos. A comparação, ela destrói a autoestima. A comparação, ela destrói o propósito de Deus em nossa vida. Porque nunca o nosso propósito que Deus colocou em nós será igual ao do outro. E o tempo de Deus em nossa vida também é diferente do tempo na vida do outro. Então, às vezes, até como eu falei no outro vídeo, às vezes você está olhando pra mim aqui, assistindo esse vídeo, e você sonha em escrever um livro. E você tem, sei lá, 80 anos. E você olha pra mim, jovem, né, tenho 30 anos, e fala, nossa, essa menina tem 30 anos, já escreveu 5 livros. Eu tenho 80, quero escrever, não escrevi nenhum, eu não vou escrever. O seu processo é outro, a sua história é outra. Então não desista. Se o seu propósito, se você sente queimar no seu coração que você tem que escrever um livro, escreva e ponto final. Não se compare com ninguém. Viva o seu próprio caminho na escrita. Eu não escrevo por aplausos, por glória e tudo mais. Muito pelo contrário, muitas vezes, até hoje eu tenho dificuldade um pouco de lidar com a atenção, né, que um escritor recebe. Porque sim, tem o lado glamouroso da escrita, né, o escritor publicado, os lançamentos, coquetéis, enfim, feiras que você participe, etc, né, quando assim, vem os seus leitores, a pessoa falando que é seu fã, e você dando autógrafos, tirando fotos, as pessoas pedindo pra tirar foto. Eu já teve vezes de eu estar andando num shopping e uma menina me reconheceu, ela sabia que eu era escritora e ela começou a gritar no shopping e vindo em cima de mim. Então, assim, tem esse lado, né, da fama e tudo mais, só que eu nunca escrevi por isso. Nunca foi e nunca será o meu objetivo. Eu oro todos os dias para que Deus guarde o meu coração, porque é muito perigoso o caminho da arte, porque o sucesso na arte automaticamente ele acaba levando a pessoa para a fama, né? E o caminho da fama ele é muito, muito perigoso. Então eu peço para que não me deixe corromper, para que o meu caráter se permaneça firme. Eu não escrevo por aplauso, eu não escrevo o que as pessoas querem que eu escreva, já quase fiz isso. Eu escrevo o que Deus coloca no meu coração para escrever. Eu escrevo livros com propósito, com virtudes, com princípios, com ensinamentos de vida. Aquilo que Deus nos ensina, né, em nossas vidas. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do que a gente conversou aqui, se inscreve aqui no canal e vamos juntas falar sobre fé, arte e propósito.